A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal A Luz da Palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que nesse dia de hoje, para você, essa palavra sim, é João 20 e versículo 11. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados sobre onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e a outra aos pés. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que Maria estava chorando, porque ela foi naquele dia cedo para embalsamar o corpo do Senhor e perfumá-lo. Mas só que quando ela chegou lá, ela encontrou o sepulcro vazio, a pedra removida. E quando ela chorava, ali a palavra do Senhor fala que os anjos apareceram e falaram: Maria, por que você procura entre os mortos o que está vivo? Então essa palavra do Senhor que traz a certeza que Jesus ressuscitou e apareceu para a mulher Maria que tanto amava, aquela que tanto até se assentou aos pés dele, quando ela foi para ouvir a palavra dele, quando ela foi corrigida. E ela teve o privilégio de vê-lo. E quando a gente vê lá para frente, tem uma palavra, acho que é em Timóteo, fala, que Paulo falou assim, que ele não permitia que as mulheres falassem. Mas quem morreu na cruz foi Jesus. Paulo não permitia que as mulheres falassem, mas foi para Maria que ele apareceu. Foi Maria e as mulheres que foram dar o recado para os discípulos. Então, meus irmãos, nós temos que seguir o nosso Mestre Jesus, o qual também ele ama todos os homens e também ama ama nós também as mulheres. Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas querem levar para esse lado aí que a mulher não tem valor para nada, que a mulher tem que ficar toda uma pessoa toda indouta, que não pode fazer nada na casa do Senhor. Mas Jesus apareceu primeiramente para Maria, para depois aparecer para os outros discípulos. Então, meus irmãos, aquele que é servo do Senhor, discípulo do Senhor, que faz o bem, seja homem ou seja mulher, o Senhor, meus irmãos, ele vai se apresentar para ele. E você que está ouvindo essa palavra nesse dia, procura andar na presença de Deus, se cuidar, se amar, porque, meus irmãos, eu sei que tem momento da vida da gente que a gente se envolve tanto em trabalho, talvez seja na roça, porque às vezes a gente que está trabalhando na roça não tem como ficar arrumado, mas em casa a gente pode se cuidar, porque, meus irmãos, Deus quer que nós se cuidamos, estejamos atentos à palavra do Senhor, não ter medo, principalmente aproveitar essa liberdade no nosso país, que todos têm liberdade, porque tem país que as mulheres não têm liberdade mesmo, mas isso não é da vontade de Deus, porque é para as mulheres vestir com pudor, sim, é para vestir, mas se tiver condição pode se arrumar, porque, meus irmãos, isso não é pecado. Porque quando Rebeca lá foi levada para Isaac, ela recebeu muitas joias, muitos pendentes de ouro. E ela ali, meus irmãos, foi para encontrar com o esposo dela. Porque hoje temos a ordem das igrejas, mas não queira julgar, porque tem muitas pessoas que aproveitam disso, mas ele também, se as pessoas tiverem oportunidade de cometer pecado, mesmo que a Bíblia falou, eles correm lá, Deus falou assim, não adulterarás, mas a pessoa não adultera fisicamente não, mas dentro do coração ele bem adultera escondido. Às vezes também não rouba, não é para roubar, mas a pessoa na oportunidade que tem, rouba assim, dá prejuízo nos outros, engana os outros. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos na palavra do Senhor, minhas irmãs também. Porque assim como Deus deu liberdade aos homens, Jesus deu liberdade aos homens, ele deu para as mulheres também. Você vê que é elas que anunciaram lá. Paulo falou assim, não é que eu estou contra Paulo. Paulo falou assim, que não é para as mulheres, que é para as mulheres estar caladas na igreja. Mas foi Jesus que mandou, falou com a mulher assim, e é ela que foi lá pregar o evangelho lá em Samaria. Todos creram, eles não criam mais só porque que a mulher falou,
mas por todos que eles viram mesmo. Se fosse assim da vontade de Jesus, que já era antes, se fez carne, morreu por nós. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, porque, meus irmãos, Paulo era um homem, Jesus converteu ele, mas só que ele era uma pessoa, que às vezes também o Senhor Jesus falou assim, que não é para ser muito salgado, né? É para ser moderado. Então vamos amar as pessoas. É pastor, vamos amar. É pastora que consagra hoje, vamos amar. Não vamos ficar falando mal, mas daqueles que contradiz a palavra do Senhor, isso você pode falar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.